Eu sou o bom pastor, aquele que dá a vida por suas ovelhas, diz Jesus. Os amados irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao Santuário Basílica de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, à Paróquia Nossa Senhora da Conceição. Hoje, quarto domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor. O Evangelho, de forma muito direta e clara, vai revelando quem é Jesus, qual a sua identidade. Como ele mesmo diz, aquele que dá a vida. Por diversas vezes o Senhor repete esta verdade. E para contemplarmos este pastor de nossas vidas, que por nós se entrega, se doa, é preciso que olhemos para a cruz. Olhemos para ela e percebamos ali o Cordeiro sem mancha, o Cordeiro que foi levado ao matadouro para que nele tivéssemos vida e vida plena, total. Quando falo vida aqui, não é apenas e tão somente a vida biológica, que também é dom de Deus, mas a vida eterna, a vida espiritual que chamamos no grego Zoé. Zoé. Ou seja, o Senhor nos chama para muito mais. É Ele o pastor que nos conduz aos prados verdejantes para que possamos ali refazer as nossas forças. Nós que por vezes estamos cansados, abatidos, feridos, machucados. Ele quer cuidar de você, meu querido irmão e irmã. E é interessante notar que no Evangelho Cristo faz esta revelação de quem Ele é, como que uma catequese sobre a sua vida e a sua missão, sublime, recebida do Pai. No tempo de Jesus, e antes também, claro, a figura do pastor, ela sobressai em importância porque ele vivia num país árido. Nós falamos em pastor hoje, para nós pode ser uma figura que não seja tão relevante assim. Muitas pessoas nem sabem qual é o papel do pastor no hoje da história. Vivemos na cidade, não mais no mundo rural. Mas a figura do pastor, ela ganha importância e relevância por conta do seu papel. Aquele lugar árido onde vivia o Senhor, as ovelhas sobreviviam por conta da missão deste homem. Se não fosse por ele, num deserto, naquele lugar seco, elas morreriam de sede e fome. Então, o pastor é aquele que sabe, que conhece, que vai conduzindo, orientando, para que as ovelhas possam ter vida, sobreviver naquele caso. Por isso a imagem forte, tanto do Antigo Testamento, como do Novo, do pastor. Para nós, o pastor por excelência é Jesus, é o Cristo. É interessante notar que no Evangelho de hoje ele se apresenta como pastor e ele traz de imediato duas figuras de pastor. O bom pastor, que é ele que dá a vida, e o mau pastor, que é o mercenário, aquele que quando vê o lobo se aproximar, a situação de perigo, o que ele faz? Vai-se embora, escapa, deixa as ovelhas na chapada. Não tem compromisso, porque pensa apenas em si, não no outro. Este é o mercenário, o mau pastor, ou se quiser, o falso pastor. Mas Jesus, meu irmão e irmã, é o verdadeiro, o pastor por excelência, por antonomasia. Devemos contemplá-lo, olhar para ele, para vivermos também o nosso pastoreio. A gente fala pastor, muitas pessoas pensam de imediato no Papa, nos bispos, nos padres, mas você também, em certa medida, é pastor, ou deve sê-lo,
Por exemplo, na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Seja pastor, não mercenário, que não se compromete, que não está nem aí, que foge, que pula fora, que abandona o barco. Não. Olhemos para Jesus que dá a sua vida, diferente dos outros pastores. O Evangelho destaca a realidade do oferecer a vida por diversas vezes, como já disse, mas também traz uma outra palavra importante. Ele conhece as suas ovelhas. O Senhor Jesus, amado irmão e irmã, nos conhece pelo nome. E o conhecer aqui não é apenas e tão somente, que deve ser também uma atitude nossa, conhecer o pastor que nos conhece. O conhecer para nós não deve ser apenas no campo intelectual. Eu sei quem é Jesus. Eu ouvi dizer que Ele é o bom pastor. Mas a pergunta é bem outra. Para além de saber, você tem feito essa experiência do conhecer Jesus? Buscá-lo e encontrá-lo? Conhecer, na Sagrada Escritura, nesse texto, indica para uma comunhão profunda de vida. E como eu dizia antes, o pastor lá na aridez do deserto, ele vivia o dia inteiro com as ovelhas, de tal modo que a vida dele era aquilo. Conhecia tão bem e gerava uma profunda comunhão com as ovelhas. É isso que o Senhor está chamando-nos a fazer. Não apenas ouvir dizer quem é Jesus, mas ficar longe e afastado dele, ou pior, viver como o cabrito, não como a ovelha que obedece, que escuta a voz, mas o cabrito que é cabeça dura, que não escuta. E aí a palavra conhecer, ela ganha importância porque nos revela esta atitude nossa de estar em comunhão com Jesus. Mas ainda no Evangelho, Jesus vai se revelando, vai se mostrando, vai manifestando-se como este Filho amado de Deus que veio para nos salvar e dar a vida, para que nele tivéssemos a verdadeira vida. Ele, o bom pastor que ressuscita glorioso, que vence o pecado, o mal e a morte, e quer que nele tenhamos a verdadeira vida, feliz, abundante. Muitas vezes nós falamos assim: eu quero a bênção de Jesus, mas eu não quero escutar a voz do pastor. Sou como o cabrito, cabeça dura. Essa conta, meu irmão, minha irmã, não bate. Quero bênção, quero paz, quero graça, mas não quero ouvir a voz dele. Não quero compromisso, não quero segui-lo, não quero tomar a minha cruz de cada dia. Essa equação não oferece resultados positivos. É preciso ouvirmos a voz do Senhor Jesus, que é nosso pastor, e isso implica da nossa parte, não apenas escutar a palavra que entra por um ouvido e sai pelo outro, vai-se embora, não surte efeito em nós, mas acolher a voz do Senhor, por exemplo, em cada Santa Missa, na palavra proferida, proclamada, no dia a dia da nossa existência, quando abrimos a nossa Bíblia para ler, rezar e meditar. Você tem feito isso? Tem rezado? Tem falado com Jesus e escutado a palavra que orienta e salva? Ai, Senhor, abençoe a minha vida, mas quero distância do vosso redil, que é a igreja. Sou essa ovelha desnorteada pelo mundo, distante, afastada? Não, meu irmão, minha irmã, não é assim. O bom pastor, ele chama as suas ovelhas para com ele permanecer, para com ele estar, porque só junto dele as nossas feridas serão curadas, só junto dele nós teremos a fonte cristalina e verdadeira que sacia a sede mais profunda de nossa alma. Cuidado com os falsos pastores, alerta Jesus. Na primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos
a figura do primeiro pastor da jovem comunidade cristã, Pedro. Mais uma vez, ele é posto diante do sinédrio do tribunal. E ele é questionado por quê? Está fazendo mal? Não. Ele é questionado porque ele fez o bem para uma pessoa enferma, curou, em nome de Jesus, o bom pastor. Interessante que ele, imbuído, preenchido do Espírito Santo, ele, nessa situação aparentemente difícil, e realmente o era, ele não se acovarda. Ele não é como o mercenário que foge. Opa, vamos dar no pé porque a coisa está ficando feia para o nosso lado. Não, ele permanece de pé, atitude de coragem. Ele fala para os membros do Sinédrio, para as lideranças: eu realizei o bem com os demais apóstolos na vida deste homem, em nome de Jesus, que vocês mataram, que vocês crucificaram, mas Deus Pai o ressuscitou, o fez ressurgir vitorioso. Pedro não tem medo de dizer a verdade, e nos ensina que o pastor, quando é preciso, também dá a cajadada, viu? Cuidado então, para quando você receber a cajadada do pastor, não ficar achando que o pastor está agindo com maldade. É para o nosso bem, para nos orientar, como quem diz assim: meu filho, minha filha, o caminho não está certo não, eu quero te orientar no caminho da vida, portanto, pá, a cajadada na cabeça, sai do pecado, saia deste rumo de trevas que vai levar para a sua vida consequências infelizes. Ouvir a voz do pastor, se orientar pelos mandamentos, pela lei de Deus, pela palavra. Depois, como exercício muito prático, peço a você que tenha acesso à internet, depois, não agora, viu? Depois, na sua casa, ao longo da semana, recorde os mandamentos da igreja e os mandamentos da lei de Deus. Mas, padre, a igreja também tem mandamento? Tem. Além dos 10 mandamentos da lei de Deus, procure saber quais são os mandamentos da igreja. E veja assim, se você está dando ouvidos para a voz do pastor, se você está praticando os mandamentos. Preste atenção nisso, faça esse exercício. Celebrar o bom pastor é reconhecer também a nossa atitude. Eu estou sendo ovelha, fiel, obediente à voz de Deus, ou estou sendo o cabrito revoltado, que se afasta, que não quer saber de se orientar pela voz do Senhor? E aí, finalmente, chegamos também à segunda leitura, onde São João vai nos dizer de algo fantástico, algo que mereceria ser grifado, marcado, para que pudéssemos rezar ao longo dessa nova semana que se inicia hoje, no dia do Senhor. Diz ele assim: caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu. Que presente é este? Sermos chamados filhos de Deus. Isso acontece quando, meu irmão, minha irmã? Pelo nosso batismo. Batismo é a porta de entrada para a comunidade, igreja, e para recebermos os demais sacramentos. Então, o Pai nos dá um presente. O que isso quer dizer? Isso não é uma conquista nossa. É dom de Deus, é graça dele em primeiro lugar. E diante desse dom, dessa graça, eu devo responder como a ovelha do Senhor. Faça-se em minha vida, Senhor, sempre a vossa vontade, não a minha. Eu acho que eu sei o que é melhor para mim, mas quem sabe é Deus. Então, meu irmão, minha irmã, não tenha medo de se confiar ao bom pastor que é Jesus, entregar a sua vida. E reconhecer também aquilo que nos recorda esta mesma leitura, tão curta, mas tão rica. Ele fala assim, São João: desde já nós somos filhos de Deus, desde agora, e somos chamados, portanto, a viver como os filhos de Deus neste mundo, filhos da luz e não das trevas, obedientes. Quem obedece ao Senhor se torna livre para amar. E aí continua o autor sagrado: sabemos
e quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque nós o veremos tal como Ele é. Imagine você entrando no céu e vendo ali os seus santos de devoção, São José, a Virgem Maria, Santa Teresinha, o seu santo particular de devoção, aquelas pessoas que já partiram e nos precederam na eternidade feliz, que alegria. Mas o autor sagrado diz mais assim, ele fala, desde agora somos filhos de Deus, mas, porém, contudo, todavia, nem sequer se manifestou o que seremos. Você é filho de Deus pelo batismo? É. Está vivendo como filho de Deus? Aí eu já não sei. Você tem que responder. Mas a palavra fala assim, ó, aquilo que nós seremos em Deus, nem sequer se manifestou. Por mais que nós imaginemos o céu, por mais belo que o imaginemos a partir da revelação bíblica, nós não alcançamos aquilo que de fato é a riqueza de Deus. Vai ser muito melhor do que a gente pensa, diz o autor sagrado. Não é o padre que está falando, é o autor sagrado. Então, não deixemos de lutar pelo céu, de buscá-lo, de ouvir a voz do bom pastor, de colocarmos-nos neste caminho, verdade e vida, que é o Cristo. Que nós possamos, a exemplo desta ovelha, estarmos bem unidos ao Senhor. Ele toma a ovelha, Ele a carrega, quando ela não mais consegue caminhar, o cuidado, a proteção, o amparo de Deus em nossa vida não nos falte jamais. E hoje também, para finalizar, a igreja convida-nos em todo o mundo a rezarmos pelas vocações, porque estamos no domingo do Bom Pastor. A pergunta que eu faço para você é, você reza? Reza o padre. Mas você reza pelos pastores que Deus concedeu à igreja, pelo Papa, pelo seu arcebispo, pelo seu pároco, pelos seus vigários, pelos sacerdotes, pelas vocações sacerdotais e também religiosas, né? Religiosos, religiosas, as irmãs. Você reza, porque geralmente a gente é bom para cobrar. Cadê o padre? Onde que está o padre? Por que ele não vem? Você está rezando, você está dobrando o joelho no chão para pedir vocações, aquilo que diz a palavra, né? Enviai, Senhor, muitos operários, porque a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Deus quer contar com você, comigo, conosco. Sejamos nós, portanto, estas ovelhas fiéis à voz do pastor, que também se dedicam à missão de pastorear. Você é chamado a pastorear lá na sua casa, na sua família, na sociedade, e também tantos são chamados a viver a pastoral da igreja, que é esta missão específica do Cristo, continuada por cada um de nós. Então, reze, clame e deixe-se orientar e conduzir sempre pelo pastor que é Jesus. Assim seja. Amém.